Uma mãe solteira de 28 anos recebeu o diagnóstico mais devastador de sua vida. Sua bebê de 2 anos tinha apenas semanas para viver. Mas quando ela fez o pedido mais impossível do mundo a um completo estranho, descobriu que às vezes os milagres chegam disfarçados das decisões mais desesperadas. Bem-vindos a Histórias Sem Fim. Antes de mergulharmos nessa jornada de amor e esperança, me contem nos comentários. Qual é o seu nome e de onde vocês estão nos assistindo? A história que compartilho hoje começou na próspera cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, onde Lúcia Oliveira equilibrava tesouras e sonhos enquanto carregava o peso de ser mãe solo de uma criança especial. Ela jamais imaginou que um encontro casual com Renato Alencar, magnata do agronegócio, mudaria não apenas o destino de sua filha, mas revelaria que alguns estranhos são apenas anjos esperando o momento certo para aparecer. Preparem-se para uma história sobre coragem maternal, sobre como uma mãe é capaz de qualquer coisa por seu filho, e como a bondade ainda existe neste mundo quando menos esperamos. Peguem aquele cafezinho, se acomodem e venham descobrir como um pedido impossível pode ser o início do milagre mais bonito de nossas vidas. O som dos monitores cardíacos ecoava como uma sinfonia desesperadora pelos corredores da UTI pediátrica do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Era uma terça-feira chuvosa de março, e o cheiro de desinfetante misturado com o aroma doce de remédios infantis impregnava cada canto daquele lugar onde milagres e despedidas aconteciam lado a lado. No quarto 314, Isabela Oliveira dormitava inquieta em seu berço hospitalar. Seus 2 anos de vida pareciam ainda mais frágeis sob a luz fria dos equipamentos que monitoravam cada batimento de seu coração cansado. Os cachos castanhos grudavam em sua testa suada, e mesmo dormindo, sua respiração era laboriosa, como se cada inspiração fosse uma pequena batalha vencida. Seus dedinhos minúsculos se fechavam e abriam automaticamente, procurando por algo para segurar. Lúcia Oliveira não tirava os olhos da filha. Sentada numa cadeira de plástico azul que já conhecia cada curva e defeito, ela segurava uma revista velha que não conseguia ler. Suas mãos tremiam levemente, não de frio, mas de exaustão pura. Faziam 72 horas que não saía dali, sustentando-se apenas com o café da máquina e os sanduíches que as enfermeiras gentilmente compartilhavam. Aos 28 anos, Lúcia carregava nos ombros o peso de 2 vidas, a sua e a de Isabela. Trabalhava como cabeleireira no Salão Glamour, no centro da cidade, onde atendia desde donas de casa até executivas do agronegócio local. Suas mãos hábeis transformavam cabelos, mas não conseguiam consertar o coração da própria filha. Mama! A voz de Isabela era fraca, quase um sussurro. Lúcia se aproximou imediatamente, passando a mão pelos cachinhos da menina. Oi, meu amor, a mamãe está aqui. Isabela abriu os olhinhos grandes e expressivos, focalizando no rosto preocupado da mãe. Seus lábios se curvaram num sorriso cansado, e ela estendeu os bracinhos pedindo colo. Isa, bebê, Lúcia murmurou, levantando cuidadosamente a filha, tomando cuidado com os fios e tubos. Isabela se aconchegou no colo da mãe, seu corpinho quente e pequeno tremendo levemente. Dói, mama, Isabela disse, apontando para o peito com sua mãozinha rechonchuda. Eu sei, princesa. A mamãe sabe que dói. Lúcia balançava suavemente, tentando acalmar tanto a filha quanto a si mesma. Isabela olhou pela janela do quarto, onde podia ver outras crianças no pátio interno brincando com seus familiares. Um menininho um pouco mais velho corria em direção a um homem de terno, que abria os braços para recebê-lo, levantando-o no ar e girando. A criança ria alto, e o som chegava até o quarto delas. Papa? Isabela perguntou, apontando para a janela. A pergunta simples e inocente caiu sobre Lúcia como um raio. Durante 2 anos ela havia feito tudo para compensar a ausência do pai de Isabela. Bruno Silva havia desaparecido no 3º mês de gravidez, deixando apenas uma mensagem no celular. Não estou pronto para isso. Não me procurem. Não, bebê. Aquele é o papai de outra criança, Lúcia respondeu, sentindo a garganta apertar. Isabela virou a cabecinha para encarar a mãe.
seus olhos grandes cheios de uma curiosidade pura que apenas crianças pequenas possuem. Isapapa? A pergunta mais simples do mundo, feita com a inocência total de uma criança de 2 anos, despedaçou o coração de Lúcia. Como explicar para uma bebê que seu pai escolheu não existir? Como dizer que ela não tem um papa, quando é tudo o que todas as outras crianças parecem ter? A Isa tem a mamãe, Lúcia sussurrou, beijando a testa da filha. A mamãe te ama mais que tudo no mundo inteiro. Isabela assentiu, como se entendesse, mas seus olhos voltaram para a janela. Ela observava as outras famílias com uma expressão que parecia velha demais para sua idade. Uma mistura de curiosidade e algo que Lúcia só podia descrever como saudade, mesmo que uma criança de 2 anos não soubesse nomear esse sentimento. Papa Nina Nina, Isabela murmurou, encostando a cabeça no ombro da mãe. Lúcia entendeu. Isabela queria que um papa a ninasse para dormir, como havia visto outras crianças sendo ninadas pelos pais. A simplicidade do pedido tornou tudo ainda mais doloroso. Naquela tarde, enquanto Isabela dormia sob o efeito dos medicamentos, Dr. Henrique Ferreira pediu para conversar com Lúcia no corredor. Seu rosto sério já antecipava más notícias. Lúcia, precisamos conversar sobre as opções da Isabela. Ele começou, sua voz gentil, mas firme. O que aconteceu? Ela piorou? O coração dela está se deteriorando mais rapidamente do que esperávamos. A cardiomiopatia dilatada está progredindo e os medicamentos não estão mais sendo suficientes para manter a função cardíaca. Lúcia sentiu o mundo girar. O que isso significa? Significa que precisamos de uma intervenção cirúrgica urgente. Existe um procedimento experimental, uma cirurgia de reconstrução cardíaca que pode salvar a vida dela. Mas é complexa, cara, e só pode ser feita em São Paulo. Quanto custa? Dr. Henrique hesitou. R$200 mil. Isso incluindo a cirurgia, internação, medicamentos e acompanhamento pós-operatório. O número ecoou na mente de Lúcia como um eco impossível. R$200 mil. Ela não tinha nem 2.000 na conta. E sem a cirurgia? Ela perguntou, embora temesse a resposta. Algumas semanas, talvez um mês. Lúcia se apoiou na parede, as pernas falhando. Algumas semanas? Sinto muito, Lúcia. Sei que é muito dinheiro, mas é a única chance dela. Depois que o médico se afastou, Lúcia ficou parada no corredor, olhando através da janela do quarto onde sua filha dormia. Isabela parecia tão pequena, tão indefesa, rodeada por máquinas que a mantinham viva. R$200 mil. Para Lúcia, que ganhava R$1.200 por mês no salão, era uma quantia astronômica. Mesmo vendendo tudo o que tinha, mesmo pedindo empréstimos, não chegaria nem perto desse valor. Pela primeira vez desde que Isabela nasceu, Lúcia se sentiu completamente impotente. Não havia nada que pudesse fazer. Nenhuma quantidade de amor, dedicação ou sacrifício pessoal poderia salvar sua filha dessa vez. O Shopping Center Médico de Ribeirão Preto era um complexo moderno anexo ao hospital, onde se concentravam consultórios particulares, clínicas especializadas e serviços de apoio aos pacientes e familiares. Era ali que Lúcia costumava comprar os poucos itens pessoais que precisava durante as internações de Isabela. Caminhando pelos corredores amplos e bem iluminados, Lúcia se sentia deslocada. Tudo ali respirava prosperidade. O piso de mármore brilhante, as plantas ornamentais bem cuidadas, os consultórios com portas de madeira nobre e placas douradas. Era um mundo diferente do seu, onde R$200 mil provavelmente não eram um valor impossível. Ela parou em frente a uma cafeteria chique, observando através do vidro. Executivos bem vestidos bebiam café expresso e conversavam sobre negócios. Mulheres elegantes folheavam revistas enquanto esperavam seus maridos terminarem consultas particulares. Crianças bem vestidas brincavam em um playground interno, enquanto babás atentas as observavam. Era outro mundo. Um mundo onde pais existiam, onde dinheiro não era problema, onde crianças tinham tudo o que precisavam.
Lúcia comprou um café simples na máquina automática e se sentou num banco no corredor. Suas roupas simples, jeans desbotado e camiseta do salão, contrastavam com o ambiente sofisticado. Ela não se importava. Sua única preocupação era encontrar uma forma de salvar Isabela. Foi então que ela o viu. Do outro lado do corredor, perto da recepção do centro médico, estava um homem que parecia ter saído de uma revista. Alto, com cerca de 35 anos, cabelos escuros bem cortados e uma barba feita com precisão. Vestia um terno azul marinho impecável, sapatos de couro que brilhavam e segurava uma pasta de couro legítimo. Mas não era a aparência elegante que chamou a atenção de Lúcia. Era a forma como ele interagia com uma criança pequena que estava com os pais próximo à recepção. A criança, que não devia ter mais que 3 anos, havia derrubado um brinquedo. O homem imediatamente se abaixou, pegou o brinquedo e o devolveu à criança com um sorriso genuíno. Ele disse algo que fez a criança rir, e os pais agradeceram com sorrisos calorosos. Havia algo na forma como ele se abaixou até a altura da criança, como seus olhos se suavizaram, como seu sorriso se tornou paternal, que fez o coração de Lúcia dar um pulo. Ele parecia natural com crianças. Ele parecia como um pai deveria ser. O homem se dirigiu ao balcão de informações, onde cumprimentou a recepcionista pelo nome. Era claramente conhecido ali, provavelmente um empresário importante que financiava alguma ala do hospital. Lúcia podia ouvir fragmentos da conversa. Algo sobre doações e investimentos em equipamentos pediátricos. Ele tinha dinheiro, muito dinheiro, pela aparência. E mais importante, ele claramente se importava com crianças. Uma ideia maluca começou a se formar na mente de Lúcia. Uma ideia tão impossível, tão desesperada, que ela tentou afastá-la imediatamente. Mas a imagem de Isabela perguntando sobre Papa voltou à sua mente. A voz do Dr. Henrique dizendo "algumas semanas" ecoou em seus ouvidos. O homem terminou sua conversa na recepção e se dirigiu à saída. Lúcia se levantou impulsivamente, o coração batendo forte. Ela o seguiu a uma distância respeitosa, as pernas tremendo. Esta era sua chance, talvez a única chance de Isabela. Lúcia respirou fundo e se aproximou. "Com licença", Lúcia disse, sua voz tremendo levemente. O homem se virou, surpreso, mas educado. Seus olhos eram castanhos escuros, inteligentes, e quando ele a viu, roupas simples, rosto cansado, olhos vermelhos de quem havia chorado muito, sua expressão imediatamente se suavizou. "Sim?", ele respondeu gentilmente. Eu sinto muito incomodar o senhor", ela gaguejou. "Eu sei que isso vai parecer loucura, mas Renato estudou o rosto dela com atenção. Havia algo na expressão de Lúcia, uma mistura de desespero e determinação maternal, que o tocou imediatamente. "Está tudo bem", ele disse calmamente. "Pode falar. Minha filha está internada aqui. Ela tem 2 anos e está morrendo." As palavras saíram em um sussurro quebrado. Renato sentiu algo se apertar em seu peito. "Ela tem uma cardiopatia congênita. Precisa de uma cirurgia que custa R$200.000, e eu não tenho esse dinheiro." Lúcia levantou os olhos, encarando-o diretamente. "Mas não é só isso. Ela nunca teve um pai. O pai dela nos abandonou quando ela era bebê." A voz de Lúcia começou a tremer mais. "E hoje ela me perguntou onde estava o papai dela. Ela vê outras crianças com seus pais e quer saber por que ela não tem um." Os olhos de Lúcia se encheram de lágrimas, mas ela continuou, desesperada. "Eu sei que isso vai soar completamente maluco. E eu entendo se o senhor quiser chamar a segurança, mas..." Ela respirou fundo. "O senhor poderia, só por um dia..." "Fingir ser o pai dela?" Renato piscou, claramente chocado. "Ela tem poucas semanas de vida", Lúcia continuou rapidamente. "E tudo o que ela quer é saber como é ter um papai que a ama, só por um dia, só para ela poder sentir isso antes de..." Sua voz se quebrou completamente. "Eu sei que é loucura.
Eu sei que sou uma completa estranha pedindo algo impossível. Mas eu assisti o senhor com aquela criança lá dentro e vi como o senhor foi gentil. Vi que o senhor gosta de crianças. E eu não tenho mais ninguém para pedir. Renato ficou em silêncio por um longo momento. Uma mãe desesperada, pedindo para ele fingir ser pai de sua filha moribunda. Como ela se chama? Ele perguntou suavemente. Isabela. Lúcia respondeu, surpresa que ele não tivesse recusado imediatamente. E você? Lúcia Oliveira. Renato estendeu a mão. Renato Alencar. Renato, ela repetiu. Por favor, eu sei que é muito pedir, mas ela é só uma bebê. Ela não entende por que está doendo, por que está sozinha, porque todas as outras crianças têm pais e ela não. Renato pensou na própria infância. Pais ausentes, criado por babás e empregados, um pai que estava sempre viajando a negócios e uma mãe mais interessada em eventos sociais do que no próprio filho. Ele sabia o que era sentir-se sozinho, mesmo tendo tudo materialmente. Onde ela está agora? Ele perguntou. No quarto 314, na UTI pediátrica. Renato assentiu lentamente. Está bem, Lúcia? Vou conhecer sua filha. Sério? O senhor vai mesmo fazer isso? Vou. Ele disse simplesmente. Nenhuma criança deveria morrer se sentindo sozinha. O alívio que tomou conta do rosto de Lúcia foi tão intenso que Renato sentiu seu próprio peito se apertar. Ela cobriu o rosto com as mãos e chorou. Não de tristeza, mas de gratidão pura. Obrigada, ela sussurrou. Muito obrigada. O senhor não sabe o que isso significa. Renato gentilmente tocou o ombro dela. Vamos conhecer a Isabela. Quando as portas do elevador se fecharam, levando-os de volta ao quarto 314, nenhum deles poderia imaginar que aquele encontro impossível estava prestes a se transformar no início da família mais improvável e mais verdadeira que qualquer um deles poderia sonhar. A bebê de 2 anos que perguntava por Papa estava prestes a ganhar não apenas um pai, mas um milagre. O elevador subiu lentamente pelos andares do Hospital das Clínicas, e a cada número que passava no display, o coração de Lúcia acelerava mais. Renato permanecia em silêncio ao lado dela, as mãos cruzadas atrás das costas, observando os números subindo. Ele parecia calmo, mas Lúcia notou que seus dedos tamborilavam levemente contra a parede do elevador. Ela é muito pequena ainda, Lúcia disse nervosamente, quebrando o silêncio. Às vezes fica assustada com pessoas estranhas, mas ela ama quando alguém conversa com ela. Ela repete tudo o que ouve, mesmo que não pronuncie direito. Renato assentiu, mas não disse nada. Sua mente estava correndo. O que exatamente ele havia concordado em fazer? Fingir ser pai de uma criança doente? Como se fazia isso? O que uma criança de 2 anos esperaria de um pai? Ela chama leite de tetê e água de guágua. Lúcia continuou tentando preencher o silêncio tenso. E quando está com sono, ela faz assim. Lúcia esfregou os próprios olhos com os punhos fechados. Igual um bebê. As portas do elevador se abriram no 3º andar, revelando o corredor da UTI pediátrica. O cheiro de hospital se intensificou, misturado com o aroma de produtos de limpeza e aquela atmosfera pesada que apenas ambientes médicos possuem. Lúcia guiou Renato pelo corredor, passando por outros quartos onde famílias inteiras se aglomeravam ao redor de pequenos pacientes. Crianças de várias idades, algumas brincando, outras dormindo, todas conectadas a equipamentos que monitoravam suas vidas minuto a minuto. É aqui, Lúcia sussurrou, parando em frente ao quarto 314. Renato olhou através da janela de vidro e sentiu seu estômago se contrair. Isabela estava acordada, sentada no berço hospitalar, brincando com um ursinho de pelúcia desgastado. Ela usava um pijama rosa com estrelinhas e sua cabeça estava ligeiramente inclinada para o lado enquanto conversava baixinho com o brinquedo. Era impossível não notar como ela era pequena. Minúscula, na verdade. Seus cachos castanhos caíam sobre os ombros magros,
E mesmo à distância, Renato podia ver as marcas dos eletrodos no peito dela através do pijama fino. Ela é linda, ele disse sinceramente. Lúcia sorriu pela primeira vez em dias. Ela é meu mundo inteiro. Elas entraram no quarto silenciosamente. Isabela levantou os olhos do ursinho e focalizou em Renato. Por um momento, ela ficou completamente imóvel, estudando aquele homem alto e bem vestido que havia entrado em seu pequeno mundo. Oi, princesa, Lúcia disse suavemente, aproximando-se do berço. A mamãe trouxe alguém especial para te conhecer. Isabela olhou da mãe para Renato, seus olhos grandes e curiosos. Ela não disse nada, apenas observou. Renato se aproximou devagar, sentindo-se subitamente desajeitado. Como se comportar com uma criança tão pequena? Ele se agachou ao lado do berço, ficando na altura dos olhos de Isabela. Oi, Isabela, ele disse gentilmente. Eu sou o Renato. Isabela inclinou a cabeça para o lado, como um passarinho curioso. Nato, ela repetiu, tentando pronunciar seu nome. Renato sorriu. Isso mesmo, Nato. Isabela olhou para a mãe, depois de volta para Renato. Nato, papa? A pergunta simples e direta atingiu Renato como um soco no estômago. Lúcia havia o alertado sobre isso, mas ouvir a criança perguntar diretamente era completamente diferente. Lúcia se aproximou, pronta para explicar ou desviar a conversa, mas Renato a deteve com um gesto sutil da mão. Sim, ele disse suavemente, olhando diretamente nos olhos de Isabela. Eu sou seu papai. O rosto de Isabela se iluminou como se alguém tivesse acendido uma luz por dentro. Seu sorriso foi tão puro, tão cheio de alegria instantânea, que Renato sentiu sua garganta apertar. Papa! Ela gritou, estendendo os bracinhos em sua direção. Renato olhou para Lúcia, que assentiu encorajadoramente. Ele estendeu os braços e pegou Isabela no colo, cuidadoso com os fios e tubos conectados a ela. A criança se aconchegou contra seu peito imediatamente, como se sempre tivesse pertencido ali. Papa aqui, Isabela murmurou contra sua camisa, seus dedinhos se fechando no tecido do terno. Renato a segurou mais firme, sentindo o coração dela batendo contra o seu próprio peito. Era irregular, mais rápido que deveria ser, mas era forte. Era vida pulsando ali em seus braços. Eu estou aqui, princesa, ele disse, surpreso com a naturalidade da palavra. Papai está aqui. Isabela se afastou um pouco para olhar seu rosto, seus olhos brilhando. Papa bonito, ela disse seriamente, tocando o rosto dele com sua mãozinha. Renato riu baixinho. Você que é bonita. A princesa mais bonita que eu já vi. Eu, princesa! Isabela bateu palminhas deliciada. Lúcia observava a cena com lágrimas nos olhos. A transformação em Isabela era instantânea e completa. A criança parecia ter ganhado vida nova, irradiando uma felicidade que ela não demonstrava há semanas. Papa fica? Isabela perguntou, acariciando o rosto de Renato. Fico sim, Renato respondeu sem hesitar. Papai não vai a lugar nenhum. Isabela se aconchegou novamente contra ele, suspirando contente. Papa Nina Nina? Renato olhou para Lúcia, confuso. Ela quer que você a embale para dormir. Lúcia explicou, sorrindo através das lágrimas. Renato se sentou na poltrona ao lado do berço, ainda com Isabela no colo. Ele começou a balançar suavemente, como havia visto pais fazendo com seus filhos. Isabela fechou os olhos, respirando no ritmo do movimento. Papa canta? Ela perguntou sonolenta. Renato entrou em pânico brevemente. Ele não sabia nenhuma música infantil. Mas então se lembrou de uma canção que sua avó cantava para ele quando era criança, nos raros momentos em que ficavam sozinhos. Brilha, brilha, estrelinha. Ele começou a cantar baixinho. Isabela levantou a cabeça sorrindo. Papa canta bonito. Quero saber quem você é. Ele continuou, sua voz se tornando mais confiante. Em poucos minutos, Isabela estava dormindo profundamente em seus braços. Sua respiração havia se regularizado, e pela primeira vez desde que entrara no hospital,
Ela parecia verdadeiramente em paz. Lúcia se aproximou silenciosamente. Ela nunca dorme assim, ela sussurrou. Sempre fica inquieta, acordando com qualquer barulho. Renato olhou para a criança em seus braços e sentiu algo se movendo em seu peito, algo que ele nunca havia experimentado antes. Era proteção, carinho e algo mais profundo. Era amor. Real, instantâneo e inesperado. Ela é especial, ele murmurou. É a coisa mais importante da minha vida, Lúcia respondeu. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, observando Isabela dormir. Renato não queria se mover, com medo de acordá-la. Havia algo profundamente certo em segurar aquela criança, em vê-la tão tranquila em seus braços. Renato, Lúcia disse suavemente. Eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer, ele respondeu, ainda olhando para Isabela. Preciso sim. O que o senhor está fazendo? Isso é mais do que bondade. É um milagre. Renato finalmente levantou os olhos para Lúcia. Você disse que ela precisa de uma cirurgia? Lúcia assentiu. 200 mil reais. É muito dinheiro, eu sei, mas é a única chance dela. Qual é o nome do cirurgião? Dr. Helena Moreira, em São Paulo. Ela é especialista em cardiologia pediátrica experimental. Renato assentiu lentamente. Amanhã de manhã, eu quero conversar com esse médico. Lúcia piscou. Conversar sobre o quê? Sobre salvar a vida da minha filha. As palavras saíram naturalmente, como se fossem a coisa mais óbvia do mundo. Lúcia ficou boquiaberta. Renato, eu não posso aceitar. Você não está pedindo. Ele a interrompeu gentilmente. Eu estou oferecendo, e não é para você, é para ela. Ele olhou para Isabela. É para minha filha. Lúcia começou a chorar silenciosamente. Eu não entendo. Por que o senhor está fazendo isso? Nós somos completas estranhas. Renato pensou na pergunta por um momento. Por que estava fazendo isso? Há 2 horas, ele nem sabia que Lúcia e Isabela existiam. Agora estava se oferecendo para pagar uma cirurgia de 200 mil reais e fingir ser pai de uma criança. Mas quando olhou para Isabela dormindo em seus braços, a resposta veio naturalmente. Por que ela me chamou de papai? Ele disse simplesmente. E pela primeira vez na minha vida, eu soube exatamente quem eu era. Naquela noite, Renato ficou no hospital até tarde. Ele havia ligado para seu assistente e cancelado todos os compromissos do dia seguinte. Havia ligado para seu motorista e dispensado o carro. Havia ligado para sua casa e pedido para não ser incomodado. Quando Isabela acordou, algumas horas depois, ela imediatamente procurou por ele com os olhinhos. Papa. Ela chamou baixinho. Estou aqui, princesa. Renato respondeu, se levantando da cadeira onde havia adormecido. Isabela estendeu os bracinhos novamente e ele a pegou no colo sem hesitar. Papa hungry, ela disse, apontando para a própria barriga. Lúcia riu. Ela está com fome. Quer dizer que está se sentindo melhor. Renato olhou ao redor. O que ela pode comer? Eu tenho algumas papinhas aqui, Lúcia disse pegando um potinho da bolsa. Posso dar para ela? Renato perguntou. Lúcia ficou surpresa. Tem certeza? Tenho. Lúcia preparou a papinha e entregou a colherzinha para Renato. Ele se sentou com Isabela no colo e começou a dar comida para ela, com a paciência e cuidado de um pai experiente. Mais, papa, Isabela dizia depois de cada colherada, batendo palminhas. Mais um pouquinho, Renato concordava, sorrindo. Lúcia observava a cena com o coração apertado. Não era só a gentileza de Renato que a tocava. Era a naturalidade com que ele assumia o papel paterno. Era como se ele realmente fosse o pai de Isabela. Depois que Isabela terminou de comer, ela começou a brincar com a gravata de Renato, fascinada pelo tecido sedoso. Papa bonito. Ela repetia, tocando os botões da camisa dele. Isabela bonita. Renato respondia, fazendo-a rir. Foi então que Dr. Henrique Ferreira entrou no quarto para a visita noturna. Ele parou na porta, observando a cena.
Renato segurando Isabela, que brincava alegremente, enquanto Lúcia sorria ao lado. Boa noite, o médico disse. Vejo que a Isabela está bem animada hoje. Doutor, Lúcia se levantou. Este é o Renato, o pai da Isabela. Doutor Henrique franziu a testa, confuso. O pai? Mas eu pensei que... É uma longa história. Lúcia interrompeu rapidamente. Renato se levantou, ainda com Isabela no colo. Doutor, eu gostaria de conversar com o senhor sobre as opções de tratamento para a Isabela. Claro, podemos conversar agora, se quiserem. Eles saíram para o corredor, deixando Isabela brincando no berço sob a supervisão de uma enfermeira. Doutor, Renato começou, eu quero providenciar a cirurgia da Isabela. Quanto custa exatamente? R$200 mil, incluindo todos os procedimentos. E qual é a chance de sucesso? Dr. Henrique hesitou. Com a Dr. Helena Moreira, eu diria que é de cerca de 70%. Ela é uma das melhores do país. Ótimo. Como fazemos para agendar? O médico piscou surpreso. Bem, primeiro precisamos fazer uma avaliação completa da Isabela. Depois entrar em contato com a equipe de São Paulo. Eu quero que isso aconteça o mais rápido possível, Renato interrompeu. Dinheiro não é problema. Dr. Henrique olhou para Lúcia, depois de volta para Renato. Posso perguntar qual é exatamente a sua relação com a Isabela? Renato não hesitou. Eu sou o pai dela. Mas nos registros médicos... Os registros podem estar desatualizados. Lúcia interrompeu nervosamente. Doutor. Henrique pareceu aceitar a explicação. Muito bem, vou começar a fazer os contatos amanhã mesmo. Quando voltaram para o quarto, Isabela imediatamente estendeu os braços para Renato. Papa, volta! Ela gritou, feliz. Renato a pegou no colo novamente e ela se aconchegou contra ele como se fosse o lugar mais seguro do mundo. Papa não sai mais? Ela perguntou, olhando nos olhos dele. Não saio mais, Renato prometeu. Papai vai ficar sempre pertinho da Isabela. Naquela noite, Renato dormiu na poltrona do hospital, com Isabela dormindo no berço ao lado. Lúcia havia tentado convencê-lo a ir para casa, mas ele se recusou. Meu lugar é aqui, ele disse simplesmente. Na manhã seguinte, Renato acordou cedo e fez uma série de telefonemas. Primeiro ligou para a doutora Helena Moreira em São Paulo. Doutora, meu nome é Renato Alencar. Tenho uma filha de 2 anos que precisa de uma cirurgia cardíaca urgente. Senhor. Alencar, vou precisar ver todos os exames da criança antes de dar qualquer opinião. Posso mandar tudo hoje mesmo. E doutora, dinheiro não é problema. Eu quero o melhor tratamento possível para minha filha. Depois, Renato ligou para seu assistente. Carlos, cancele tudo da minha agenda pelos próximos 2 meses. E quero que você encontre o melhor apartamento disponível em São Paulo, próximo ao Hospital Sírio-Libanês. 2 meses, Sr. Alencar. Mas a reunião com os investidores japoneses... Cancele tudo, Renato repetiu firmemente. Minha família é prioridade agora. Quando Lúcia acordou, encontrou Renato sentado ao lado do berço de Isabela, que ainda dormia, falando baixinho ao telefone. Sim, doutora. Entendo que é um procedimento complexo, mas eu confio na senhora. Quando podemos levar a Isabela para São Paulo? Lúcia se aproximou silenciosamente. Ótimo, estaremos lá amanhã. Renato desligou o telefone e olhou para Lúcia. Doutor. Helena Moreira vai examinar a Isabela amanhã em São Paulo. Se ela confirmar que a cirurgia é viável, podemos fazê-la na próxima semana. Lúcia se sentou pesadamente na cadeira. Aconteceu tudo tão rápido. Às vezes é assim que as coisas precisam acontecer. Renato disse gentilmente. Isabela se mexeu no berço e abriu os olhinhos. Imediatamente, ela procurou por Renato. Papa. Ela sorriu, estendendo os braços. Renato a pegou no colo, beijando sua testa. Bom dia, princesa. Papai tem uma surpresa para você. Que surpresa? Isabela perguntou curiosa. Nós vamos fazer uma viagem. Para São Paulo. São Paulo grande? Isabela perguntou. Muito grande. E lá tem médicos muito bons que vão cuidar do seu coraçãozinho.
Isabela colocou a mãozinha no peito. Coração dói. Eu sei, amor. Mas os médicos vão fazer seu coração ficar forte. E papai vai estar sempre com você. Sempre, sempre? Sempre, sempre. Renato prometeu. Lúcia observava a conversa com lágrimas nos olhos. Em menos de 24 horas, Renato havia se tornado mais pai de Isabela do que Bruno Silva havia sido em 2 anos. E o mais incrível era que parecia completamente natural para ele. Renato, ela disse suavemente, posso conversar com você um momento? Eles saíram para o corredor, deixando Isabela brincando com uma enfermeira. Eu não sei como processar tudo isso, Lúcia começou. Ontem você era um completo estranho, e hoje está organizando a vida inteira da Isabela. Eu sei que parece estranho. Não é estranho, Lúcia o interrompeu. É incrível, mas eu fico com medo. Medo de quê? Medo de que um dia você se canse dessa fantasia e vá embora. Medo de que a Isabela se apegue tanto que não consiga lidar se você desaparecer. Renato segurou os ombros de Lúcia suavemente. Lúcia, olhe nos meus olhos. Ela levantou o rosto para encará-lo. Isso não é uma fantasia para mim. Quando eu peguei a Isabela no colo ontem, algo mudou dentro de mim. Eu nunca quis ser pai antes, nunca pensei sobre isso, mas agora... Ele fez uma pausa. Agora eu não consigo imaginar minha vida sem ela. Mas você nem me conhece, nem conhece a gente. Eu conheço o suficiente. Renato disse com convicção. Eu conheço uma mãe que ama sua filha mais que a própria vida. Eu conheço uma mulher corajosa que foi capaz de pedir ajuda a um estranho para salvar sua criança. E eu conheço uma menina pequena que me olha como se eu fosse seu herói. Lúcia sentiu novas lágrimas brotando. E eu quero ser o herói dela, Lúcia. Eu quero ser o pai que ela merece. Se você deixar... Papa! Mama! A voz de Isabela chegou até eles do quarto. Eles voltaram rapidamente e encontraram Isabela em pé no berço procurando por eles. Papa sai? Ela perguntou preocupada. Não, princesa. Papai não saiu. Estava só conversando com a mamãe. Isabela estendeu um braço para Renato e outro para Lúcia. Papa, mama, Isa junto. Os 3 se abraçaram, e pela primeira vez desde que Isabela nasceu, Lúcia sentiu que realmente tinham uma família. Naquele momento, Renato soube que não estava mais fingindo ser pai de Isabela. Ele realmente era. A viagem para São Paulo aconteceu numa manhã ensolarada de quinta-feira. Renato havia fretado um jato particular, equipado com suporte médico completo, garantindo que Isabela fizesse a viagem da forma mais confortável possível. Durante todo o voo, ela permaneceu no colo dele, fascinada pelas nuvens lá fora e repetindo Papa avião, com os olhinhos brilhando de encantamento. Lúcia observava a cena, ainda tentando processar como sua vida havia mudado completamente em apenas 3 dias. De uma mãe desesperada, sem perspectivas, ela agora estava num jato particular a caminho do melhor hospital cardiológico do país, acompanhada por um homem que tratava sua filha como se fosse realmente dele. Mama, olha! Isabela apontou para as nuvens, depois olhou para Renato. Papa, nuvem fofa? Muito fofa, Renato concordou beijando a testa dela. Igual a você, princesa fofa. Isabela riu. Aquele risinho cristalino que havia se tornado música para os ouvidos de Renato. Em apenas 2 dias, ele havia memorizado cada som que ela fazia, cada expressão, cada maneirismo. Era como se seu coração tivesse sido reprogramado para funcionar em sincronia com o dela. O apartamento que Renato havia alugado em São Paulo ficava a apenas 2 quadras do Hospital Sírio-Libanês. Era um penthouse luxuoso com 3 quartos. Mas ele havia mandado transformar um dos quartos numa suíte infantil completa. Berço hospitalar, brinquedos, equipamentos de monitoramento e até mesmo papel de parede com desenhos de princesas. Nossa! Lúcia sussurrou quando viram o quarto. Quando você teve tempo de fazer tudo isso? Eu liguei na madrugada. Algumas coisas dinheiro resolve rapidamente, Renato respondeu, colocando Isabela no novo berço para ela explorar os brinquedos. Mas não é sobre o dinheiro, Lúcia.
É sobre ela merecer o melhor. Isabela pegou uma boneca nova e a levantou para Renato ver. Papa, boneca igual Isa. Igual sim, princesa. Boneca linda para a princesa linda. Naquela tarde, eles foram para a primeira consulta com o Dr. Helena Moreira. O Hospital Sírio-Libanês impressionou até mesmo Renato com sua sofisticação, mas sua atenção estava completamente focada em Isabela, que se agarrava ao seu pescoço, obviamente nervosa com o ambiente novo. Papa fica? Ela perguntava constantemente. Papai fica sempre, ele respondia, acariciando suas costas. Doutora Helena Moreira era uma mulher de 50 anos, cabelos grisalhos e olhos gentis, mas que irradiava competência e seriedade. Quando examinou Isabela, foi completamente profissional, mas Renato notou como ela se derretia quando a criança sorria para ela. Papa, doutora boa? Isabela perguntou, apontando para a doutora Helena. Muito boa, amor. Ela vai cuidar muito bem de você. Após uma bateria de exames que duraram 3 horas, doutor Helena pediu para conversar com Renato e Lúcia em seu consultório, enquanto Isabela brincava na sala de recreação, sob supervisão de uma enfermeira especializada. O caso da Isabela é complexo. A médica começou, mostrando as imagens dos exames na tela. A cardiomiopatia dilatada está mais avançada do que eu esperava pelos exames de Ribeirão Preto. Lúcia segurou a mão de Renato instintivamente, e ele apertou os dedos dela em resposta. Isso significa que a cirurgia é mais arriscada? Renato perguntou. Significa que é mais urgente. O coração dela está funcionando com apenas 25% da capacidade normal. Sem a cirurgia, ela tem no máximo 2 semanas. O silêncio que se seguiu foi pesado. 2 semanas. A frase ecoou na mente de ambos. E com a cirurgia? Lúcia perguntou, voz trêmula. Com a cirurgia, usando a técnica de reconstrução que desenvolvi, as chances de sucesso total são de 65%. É arriscado, mas é a única opção. Renato se inclinou para a frente. Quando podemos fazer? Eu tenho uma vaga na segunda-feira, em 4 dias. Fazemos segunda-feira, Renato disse sem hesitar. Doutora Helena assentiu. Há algo mais que preciso saber. Os exames mostram que Isabela teve alguns episódios de estresse cardíaco recente, mas nas últimas 48 horas, paradoxalmente, a função cardíaca dela melhorou ligeiramente. Como assim? Lúcia perguntou. Às vezes, o bem-estar emocional de uma criança pode afetar diretamente sua condição física. Isabela parece mais feliz, mais relaxada. Isso está ajudando o coração dela a funcionar melhor. Renato e Lúcia trocaram um olhar. Eles sabiam exatamente o que havia mudado na vida de Isabela. Doutora, Renato disse, vou ficar no hospital durante todo o procedimento. Quero estar lá se ela precisar de mim. É claro. E vocês são casados há quanto tempo? A pergunta pegou ambos de surpresa. Lúcia abriu a boca para explicar, mas Renato respondeu primeiro. Não somos casados oficialmente ainda, mas somos uma família. Doutora Helena sorriu. Entendo. Bem, para questões legais durante a cirurgia, seria mais simples se houvesse um vínculo legal oficializado. Apenas uma sugestão. No caminho de volta para o apartamento, Lúcia estava silenciosa. Isabela havia dormido no carro, exausta pelos exames, e Renato a carregava cuidadosamente. Lúcia, ele disse suavemente quando chegaram ao apartamento. Sobre o que a doutora disse. Eu sei, não se preocupe. Podemos resolver isso com procurações ou... Não é sobre isso, Renato a interrompeu. É sobre nós. Lúcia parou no meio da sala. Como assim? Renato colocou Isabela delicadamente no sofá, cobrindo-a com uma manta. Quando se virou para Lúcia, havia algo diferente em seus olhos. Lúcia, eu não quero mais fingir. Fingir o quê? Fingir que isso é temporário. Fingir que vou embora depois da cirurgia. Fingir que não estou apaixonado por vocês duas. As palavras ficaram suspensas no ar. Lúcia sentiu o coração acelerar. Renato, eu sei que é loucura. Eu sei que nos conhecemos há 3 dias. Mas eu nunca senti nada parecido com isso na minha vida.
Ele se aproximou dela. Quando olho para a Isabela, eu vejo minha filha. De verdade. E quando olho para você, o que você vê? Eu vejo a mulher que eu quero ao meu lado para sempre. Eu vejo a mãe dos meus filhos. Eu vejo minha família. Lúcia sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Renato, O toque do interfone interrompeu o momento. Renato franziu a testa. Não estou esperando ninguém. Ele atendeu o interfone. Sim? Renato Alencar? Meu nome é Bruno Silva. Preciso falar com você sobre minha filha. O sangue de Lúcia gerou nas veias. Bruno, o pai biológico de Isabela. Como ele os havia encontrado? Como você descobriu onde estamos? Renato perguntou friamente. Eu tenho meus contatos. Posso subir? Renato olhou para Lúcia, que estava pálida como papel. Não, nós descemos. Eles deixaram Isabela dormindo com a babá que Renato havia contratado e desceram para o lobby do prédio. Bruno Silva estava lá exatamente como Lúcia se lembrava. Bonito de um jeito superficial, bem vestido, mas com aquela arrogância nos olhos que sempre a havia incomodado. Lúcia, Bruno sorriu, como se fossem velhos amigos. Você está ótima. O que você quer, Bruno? Lúcia perguntou diretamente. Eu quero conhecer minha filha. Tenho direitos. Renato deu um passo à frente, ficando entre Bruno e Lúcia. Direitos? Você abandonou essa criança antes mesmo dela nascer. Bruno avaliou Renato da cabeça aos pés. E você é quem? O novo namorado rico da Lúcia? Eu sou o pai da Isabela. Renato respondeu calmamente. Bruno riu. O pai? Rapaz, eu tenho certidão de nascimento que prova o contrário. Papel não faz ninguém pai, Renato replicou. Estar presente faz. Olha, eu entendo que vocês estão brincando de casinha, mas a realidade é que Isabela é minha filha biológica, e eu tenho direitos legais sobre ela. Lúcia sentiu a raiva subindo. Direitos? Onde você estava quando ela nasceu? Onde você estava nas noites em que ela chorava com dor? Onde você estava nas internações, nas corridas para o hospital? Eu era jovem, estava assustado. E agora que ela pode morrer, você aparece? Lúcia continuou. Por que, Bruno? Por que agora? Bruno hesitou, e essa hesitação revelou tudo. Eu ouvi falar que alguém ia pagar uma cirurgia cara para ela. Pensei que eu deveria estar envolvido. Você quer dinheiro? Renato disse. Não era uma pergunta. Eu quero o que é meu por direito. Se vocês vão gastar 200 mil reais na minha filha, eu acho justo ter alguma compensação. Compensação? Lúcia explodiu. Você quer ser pago para autorizar uma cirurgia que pode salvar a vida da sua própria filha? Eu não preciso da autorização dele, Renato disse firmemente. Eu vou cuidar da Isabela independente do que ele fizer. Na verdade, Bruno sorriu maldosamente. Você precisa sim. Para qualquer procedimento médico em criança menor, é necessária autorização de ambos os pais biológicos. E eu não vou autorizar nada sem discutir compensações. Lúcia sentiu o mundo desabar. Bruno estava disposto a usar a vida da própria filha como barganha para extorquir dinheiro. Quanto? Renato perguntou friamente. 50 mil. E a guarda compartilhada depois que ela se recuperar. Você está louco, Lúcia disse. Você não quer a Isabela. Você quer dinheiro. O que eu quero são meus direitos respeitados. E vocês têm até domingo para decidir. A cirurgia é segunda, não é? Bruno saiu deixando um envelope com documentos legais. Renato e Lúcia subiram em silêncio, encontrando Isabela ainda dormindo peacefully. Ele não pode fazer isso. Lúcia sussurrou. Não pode usar a vida dela assim. Renato estava olhando pela janela, os punhos cerrados. Ele pode e está fazendo. Legalmente ele tem razão. O que vamos fazer? Renato se virou para ela. Nós vamos nos casar. O quê? Se formos casados, eu posso adotar a Isabela legalmente. Como pai adotivo, eu teria direito de autorizar procedimentos médicos. Renato, isso é loucura. Não mais louco do que deixar aquele homem usar nossa filha como moeda de troca. Nossa filha? Renato se ajoelhou na frente de Lúcia. Nossa filha, sim. Lúcia,
Case comigo. Não porque é conveniente. Não porque resolve nossos problemas legais. Case comigo porque eu te amo. Porque amo a Isabela. Porque quero que sejamos uma família de verdade. Renato, eu sei que é rápido. Eu sei que parece insano. Mas quando você sabe, você sabe. E eu sei que quero passar o resto da minha vida cuidando de vocês duas. Lágrimas escorriam pelo rosto de Lúcia. E se a cirurgia não der certo? E se... Então enfrentaremos isso juntos, como família. Isabela se mexeu no sofá, abrindo os olhinhos. Papa, mama. Estamos aqui, princesa, Renato disse, indo até ela. Papa, mama triste? Isabela perguntou, notando as lágrimas de Lúcia. Não, amor, mamãe está feliz, Lúcia disse, enxugando os olhos. Isabela, Renato disse, pegando-a no colo. Papai tem uma pergunta muito importante para você. Que pergunta? Você gostaria que o papai e a mamãe ficassem juntos para sempre? Isabela bateu palminhas. Juntos para sempre. E você quer ser minha princesa para sempre? Sempre, sempre, sempre. Isabela gritou, fazendo Renato e Lúcia rirem através das lágrimas. Renato olhou para Lúcia. Então, casa comigo? Lúcia olhou para Isabela, que a encarava com aqueles olhos grandes e confiantes. Olhou para Renato, que havia aparecido em suas vidas como um milagre. E pela primeira vez em anos, ela deixou seu coração decidir ao invés da cabeça. Sim, ela sussurrou, eu caso com você. Yes, Isabela gritou, fazendo os três rirem. Na sexta-feira de manhã, eles foram ao cartório mais próximo. Renato havia usado suas conexões para acelerar toda a papelada necessária. Lúcia usava um vestido branco simples que ele havia mandado comprar para ela, e Isabela estava linda num vestidinho rosa que combinava. Papa bonito, Isabela disse, arrumando a gravata dele. Obrigado, princesa. Você está linda também. A cerimônia foi simples, mas emotiva. Quando o juiz perguntou se Renato aceitava Lúcia como esposa, ele respondeu olhando diretamente nos olhos dela. Aceito, para sempre. Quando perguntaram se Lúcia aceitava Renato, ela olhou para Isabela em seus braços e depois para ele. Aceito, com todo meu coração. Isabela aplaudiu durante o beijo dos noivos, gritando, Papa mama casado. No domingo, um dia antes da cirurgia, Bruno apareceu novamente, mas dessa vez encontrou Renato com uma pasta de documentos legais. Senhor Silva, Renato disse calmamente, aqui estão os papéis da minha adoção da Isabela. Como você pode ver, agora eu tenho plenos direitos legais sobre ela. Bruno examinou os documentos, sua face ficando vermelha. Isso não vai funcionar. Eu vou contestar. Pode contestar, mas a cirurgia será amanhã, com ou sem sua autorização. E sugiro que você pense muito bem antes de tentar interferir na vida de uma criança que você abandonou. Vocês não podem me impedir de ver minha filha. Isabela, que estava brincando no apartamento, ouviu vozes altas e veio até a porta. Quando viu Bruno, ela se escondeu atrás das pernas de Renato. Papa, ela sussurrou. Homem estranho. Bruno olhou para a filha se escondendo dele e depois para Renato, que a pegou no colo protetoramente. Ela nem me conhece, Bruno murmurou, a realidade finalmente chegando até ele. Não, Renato disse gentilmente. Ela não te conhece, porque você escolheu não estar aqui. Bruno ficou ali por mais alguns minutos, olhando para a criança que era sua filha biológica, mas que o via como um estranho. Finalmente, ele se virou e foi embora, deixando para trás qualquer direito que julgava ter. Naquela noite, véspera da cirurgia, Renato colocou Isabela para dormir cantando Brilha, brilha estrelinha, como havia se tornado tradição deles. Papa, Isabela disse sonolenta. Amanhã, doutora, arruma coração? Isso mesmo, princesa. Doutora vai fazer seu coração ficar fortinho. Papa fica sempre? Sempre, sempre, sempre. Renato prometeu, beijando sua testa. Quando Isabela dormiu, ele se juntou a Lúcia na varanda do apartamento. Eles se abraçaram em silêncio, olhando as luzes de São Paulo. Pronto para amanhã? Lúcia perguntou.
Pronto para nossa vida inteira. Renato respondeu, beijando-a suavemente. Em apenas uma semana, eles haviam se tornado uma família. Amanhã, descobririam se teriam uma vida inteira para prová-lo. O despertador tocou às 5 da manhã de segunda-feira, mas Renato já estava acordado há horas. Ele havia passado a noite toda observando Isabela dormir, memorizando cada detalhe do seu rostinho sereno, como se pudesse guardar aquele momento para sempre. Lúcia também não havia conseguido dormir e estava sentada na poltrona ao lado do berço, segurando a mãozinha da filha. Como ela está? Renato sussurrou. Dormindo como um anjinho, Lúcia respondeu, sua voz rouca de cansaço e preocupação. Às 6 horas, Isabela começou a se mexer, abrindo os olhinhos lentamente. A primeira coisa que ela fez foi procurar por Renato. Papa! Ela chamou baixinho, estendendo os bracinhos. Renato a pegou no colo imediatamente, sentindo o coração dela batendo contra seu peito. Aquele batimento irregular que hoje seria finalmente corrigido, se tudo desse certo. Bom dia, princesa. Hoje é um dia muito especial. Dia especial? Isabela perguntou, esfregando os olhinhos com os punhinhos. Hoje a doutora Helena vai arrumar seu coraçãozinho para ficar forte igual ao do papai. Isabela colocou a mãozinha no peito de Renato, sentindo as batidas do coração dele. Papa, coração forte? Muito forte, e depois de hoje o seu também vai ser. Isa, coração forte igual Papa? Igualzinho, Renato prometeu beijando sua testa. O café da manhã foi um momento agridoce. Isabela não podia comer nada por causa da anestesia, mas ela não parecia entender por que não podia tomar seu TT matinal. Lúcia teve que distraí-la com músicas e brincadeiras enquanto Renato arrumava a mala com todas as coisas de que Isabela poderia precisar no hospital. Papa, hungry, Isabela disse apontando para a própria barriga. Eu sei, amor. Depois que a doutora arrumar seu coração, você vai poder comer tudo o que quiser. Sorvete também? Renato riu, apesar da tensão. Sorvete também, princesa. Às 7h30, eles estavam a caminho do hospital sírio-libanês. Isabela viajava no colo de Renato, brincando com a gravata dele e cantarolando baixinho. Ela parecia não entender a gravidade do que estava para acontecer, e talvez fosse melhor assim. Papa, hospital grande! Isabela exclamou quando chegaram. Muito grande, e cheio de pessoas muito boas que vão cuidar de você. No hospital, Dr. Helena Moreira os recebeu pessoalmente. Ela usava um jaleco branco impecável e sorriu calidamente quando viu Isabela. Oi, Isabela. Como está nossa princesa hoje? Doutora boa, Isabela respondeu, mas se agarrou mais forte ao pescoço de Renato. Ela está um pouco nervosa, Lúcia explicou. É normal. Vamos tornar isso o mais fácil possível para ela. Doutora Helena explicou todos os procedimentos pré-operatórios enquanto caminhavam pelos corredores. A cirurgia duraria entre 6 e 8 horas, dependendo da complexidade encontrada. Era um procedimento experimental que ela havia desenvolvido especificamente para casos como o de Isabela. Os riscos são reais, ela disse honestamente. Mas sem a cirurgia, não há futuro. Com ela, Isabela pode ter uma vida completamente normal. Na sala de preparação, enfermeiros especializados começaram os procedimentos iniciais. Isabela chorou quando viram que teriam que trocar sua roupinha pelo avental do hospital. Papa, não quero, ela chorava, se agarrando a ele. Eu sei, amor. Mas é só por hoje. E o papai vai estar aqui quando você acordar. Papa não sai? Papai não sai. Papai fica sempre pertinho. A anestesista, Dr. Sandra, era uma mulher experiente que claramente sabia lidar com crianças. Ela mostrou para Isabela uma máscara colorida com desenhos de borboletas. Isabela, você quer cheirar as borboletas mágicas? Elas vão te levar para um sonho muito gostoso. Isabela olhou desconfiada para a máscara, depois para Renato. Papa junto? Papai vai estar bem aqui quando você voltar do sonho. E quando você acordar, seu coração vai estar novinho. Promete? Prometo, Renato disse, embora sua voz estivesse ligeiramente trêmula.
Isabela aceitou colocar a máscara, mas não tirava os olhos de Renato. Papa canta? Renato começou a cantar. Brilha, brilha estrelinha, enquanto ela gradualmente adormecia. Quero saber quem você é. Quando os olhinhos de Isabela finalmente se fecharam completamente, Renato sentiu como se uma parte dele tivesse sido arrancada. Doutora Helena colocou a mão em seu ombro. Ela está em boas mãos. Agora vocês precisam confiar em nós. Renato beijou a testa de Isabela uma última vez antes que ela fosse levada para o centro cirúrgico. Eu te amo, princesa. Papai te ama muito. A sala de espera da cirurgia cardíaca era um lugar onde o tempo parecia se mover de forma diferente. Renato e Lúcia se sentaram lado a lado, mas nenhum dos dois conseguia ficar parado por muito tempo. Renato caminhava de um lado para outro, checando o relógio constantemente, enquanto Lúcia segurava o ursinho favorito de Isabela. Às 9h15 ela entrou na sala. Renato murmurou pela 10ª vez. Já se passaram 2 horas. As primeiras horas são sempre preparação. Lúcia tentou tranquilizá-lo, embora ela mesma estivesse tremendo. A abertura do peito, conexão com a máquina de circulação extracorpórea. Como você sabe disso? Eu pesquisei obsessivamente sobre o procedimento. Cada passo, cada risco, cada possibilidade. Às 11 horas, doutora Helena mandou uma enfermeira com a primeira atualização. Procedimento iniciado com sucesso. Coração em bypass. Todas as funções estáveis. Renato se sentou pesadamente, passando as mãos pelos cabelos. Estáveis é bom, certo? Estável é ótimo, Lúcia confirmou, pegando a mão dele. Ao meio-dia chegou a segunda atualização. Primeira fase da reconstrução completa. Coração respondendo bem aos ajustes. Primeira fase de quantas? Renato perguntou à enfermeira. São 3 fases principais, senhor. A doutora está bem no cronograma. 1h da tarde. 2 horas. 2h30. Cada minuto parecia uma eternidade. Renato havia cancelado todas as suas reuniões de negócios, delegado decisões importantes e literalmente pausado sua vida empresarial. Nada importava além daquela sala de cirurgia onde sua filha estava lutando pela vida. Renato, Lúcia disse suavemente, posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você fez isso? Por que assumiu essa responsabilidade toda? Você nem nos conhecia. Renato pensou por um momento. Você quer a resposta romântica ou a verdade? A verdade. A verdade é que eu estava vazio. Tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas não tinha propósito. Quando a Isabela me chamou de papa pela primeira vez, foi como se alguém tivesse acendido uma luz dentro de mim. De repente, eu tinha uma razão para existir. Lúcia apertou a mão dele. E a resposta romântica? Renato sorriu pela primeira vez no dia. A resposta romântica é que vocês duas são meu destino. E destino a gente não questiona, a gente aceita. Às 3 da tarde, 4 horas após o início da cirurgia, veio uma atualização diferente. Doutor. Helena veio pessoalmente à sala de espera, ainda usando o avental cirúrgico. Como ela está? Renato se levantou imediatamente. Encontramos algumas complicações que não apareceram nos exames. Doutora Helena disse calmamente. O dano no músculo cardíaco é mais extenso do que pensávamos. Lúcia sentiu as pernas falharem. O que isso significa? Significa que preciso fazer uma reconstrução mais complexa. Vou usar uma técnica experimental que nunca foi testada em uma criança tão pequena. Experimental como? Renato perguntou. Vou usar células-tronco da própria Isabela para regenerar parte do músculo cardíaco. É arriscado, mas pode dar a ela não apenas sobrevivência, mas uma qualidade de vida completamente normal. Quais são os riscos? Lúcia perguntou, embora temesse a resposta. Se não der certo, ela pode não sair da mesa de cirurgia. Se der certo, ela terá um coração praticamente novo. Renato e Lúcia se entreolharam. Era uma decisão impossível. Quanto tempo temos para decidir? Renato perguntou. Preciso da resposta agora. Ela está estável na máquina, mas não posso mantê-la assim por muito tempo. O que você faria se fosse sua filha? Lúcia perguntou diretamente.
Doutora Helena hesitou por um momento. Eu tentaria. Isabela é jovem, forte e tem tudo pela frente. Essa pode ser a única chance de dar a ela uma vida plena. Renato se virou para Lúcia. É sua decisão também. Lúcia fechou os olhos, pensando na filha que havia carregado no colo por 2 anos, que havia lutado tanto, que chamava Renato de Papa com tanto amor. Façam, ela disse. Salvem nossa filha. Doutora Helena assentiu. Voltarei com atualizações a cada hora. As próximas 2 horas foram as mais longas de suas vidas. Renato não conseguia parar de andar, e Lúcia havia começado a rezar, algo que não fazia há anos. Às 5 da tarde, 6 horas após o início da cirurgia, os monitores na sala de espera começaram a mostrar atividade intensa no centro cirúrgico. Enfermeiros correram pelos corredores e um anúncio pediu que a equipe de emergência se dirigisse à sala onde Isabela estava. O que está acontecendo? Renato correu atrás de uma enfermeira. Senhor, por favor, volte para a sala de espera. A doutora virá falar com vocês assim que possível. Lúcia estava pálida como papel. Ela está morrendo, não está? Não sabemos ainda, Renato disse, mas sua voz traía o medo que sentia. Às 5h45, doutora Helena apareceu na porta da sala de espera. Seu rosto estava sério, cansado, mas havia algo em seus olhos que eles não conseguiam decifrar. Sentem-se, ela disse. Renato e Lúcia se sentaram lado a lado, preparando-se para o pior. Isabela teve uma parada cardíaca durante a implantação das células tronco. Doutora Helena começou. Lúcia soluçou, e Renato a abraçou forte. Conseguimos reanimá-la após 4 minutos de massagem cardíaca. Mas o quê? Renato perguntou, segurando a respiração. Mas o coração dela reagiu de uma forma que eu nunca vi antes. As células tronco não apenas se integraram, elas regeneraram o músculo cardíaco de forma completa. É como se ela tivesse ganhado um coração novo. Lúcia levantou a cabeça. Ela está bem? Ela está mais do que bem. O coração dela está funcionando em 95% da capacidade normal. É quase um milagre. Podemos vê-la? Renato perguntou. Ela ainda está em recuperação da anestesia, mas sim. Devem estar acordando ela agora. Eles seguiram doutora Helena pelos corredores até a UTI de recuperação. Isabela estava numa cama hospitalar pequena, cercada por monitores, mas respirando sozinha. Seu rostinho estava pálido, mas sereno. Papa? Ela chamou baixinho, ainda meio dormindo. Estou aqui, princesa, Renato disse pegando a mãozinha dela. Papai está aqui. Coração arrumado? Arrumadinho. Seu coração está forte igual ao do papai agora. Isa forte? Muito forte. A princesa mais forte do mundo. Isabela sorriu fracamente e voltou a dormir, mas dessa vez era um sono de recuperação, não de luta pela vida. Doutora Helena se aproximou deles. Se tudo continuar assim, ela pode ter alta em 1 semana. E depois disso, vida completamente normal. Naquela noite, Renato e Lúcia se revezaram ao lado da cama de Isabela. Ela acordava de tempos em tempos, sempre procurando por eles, sempre recebendo a confirmação de que estava segura e amada. Papa, mama, Isa melhor? Ela perguntou durante uma dessas ocasiões. Muito melhor, amor. Lúcia respondeu, beijando sua mão. Agora, Isa correr? Renato riu, com lágrimas nos olhos. Agora a Isabela pode fazer tudo. Correr, brincar, crescer, ser feliz. Papa correr junto? Sempre junto, princesa. Para sempre. Enquanto Isabela voltava a dormir, Renato e Lúcia se abraçaram ao lado da cama dela. Haviam passado pelo maior teste que uma família poderia enfrentar e saíram mais unidos do que nunca. Conseguimos, Lúcia sussurrou. Conseguimos, Renato confirmou. Nossa família conseguiu. E pela primeira vez desde que se conheceram, eles souberam com certeza absoluta que tinham não apenas sobrevivido ao maior desafio de suas vidas, mas que haviam encontrado um amor capaz de superar qualquer obstáculo. Isabela estava salva, e eles eram, finalmente e para sempre,
uma família verdadeira. 3 semanas após a cirurgia, Isabela recebeu alta médica com um coração completamente novo e um sorriso que iluminava todo o hospital sírio-libanês. Doutor. Helena Moreira estava radiante enquanto retirava os últimos curativos do peito da menina. Pronto, princesa. Agora você está livre para conquistar o mundo, a médica disse, colando um adesivo colorido de estrela onde antes havia o curativo. Papa, olha! Isa Estrela! Isabela mostrou orgulhosa seu peito, onde uma pequena cicatriz em forma de linha vertical era agora sua marca de guerreira. A estrela mais brilhante que eu já vi, Renato respondeu, beijando delicadamente a testa dela. Doutora Helena, Isa pode correr agora? Perguntou a menina, balançando as perninhas na maca. Pode correr, pular, brincar, fazer tudo o que as outras crianças fazem. Seu coração está mais forte que nunca. Mais forte que Papa? Doutora Helena riu. Quase tão forte quanto o do papai. Renato pegou Isabela no colo, sentindo como ela estava mais leve, mais energética. Nas últimas semanas, ele havia observado uma transformação incrível. As olheiras haviam desaparecido, a respiração estava normal. E pela primeira vez desde que a conhecera, Isabela parecia uma criança de 2 anos completamente saudável. Obrigado, doutora, Lúcia disse, abraçando doutora Helena. A senhora salvou nossa filha. Vocês salvaram ela, a médica respondeu. O amor que cercou Isabela durante todo esse processo foi fundamental para o sucesso. Crianças se recuperam melhor quando se sentem seguras e amadas. De volta ao apartamento em São Paulo, Isabela estava eufórica com sua nova liberdade. Ela corria de um cômodo para outro, algo que nunca havia conseguido fazer antes sem ficar ofegante. Papa, mama, olha! Ela gritava, correndo em círculos na sala. Devagar, princesa, Lúcia pediu, ainda nervosa apesar das garantias médicas. Doutora Helena disse que pode correr. Isabela argumentou com a lógica implacável de uma criança de 2 anos. Renato se ajoelhou e abriu os braços. Vem cá, estrela, corre para o papai. Isabela disparou em direção a ele, rindo alto quando foi capturada em seus braços. Era a primeira vez que ela corria na vida sem sentir dor ou cansaço. Papa, Isa rápida. Muito rápida. Vou ter que treinar para conseguir te alcançar. Naquela tarde, Renato fez uma ligação que mudaria seus planos para sempre. Carlos, ele disse ao seu assistente em Ribeirão Preto, eu quero que você encontre a melhor escola de educação infantil de São Paulo. E quero que procure por casas para comprar aqui na cidade. Senhor Alencar, mas e os negócios da família? A empresa precisa do senhor em Ribeirão Preto. A empresa pode ser gerenciada à distância. Minha família precisa de mim aqui. Por quanto tempo? Renato olhou para Isabela brincando com Lúcia no sofá. Para sempre, Carlos. Nós vamos morar em São Paulo. Quando contou a decisão para Lúcia, ela ficou em choque. Renato, você não pode abandonar seus negócios por nossa causa. Eu não estou abandonando nada. Estou escolhendo prioridades. E vocês duas são minha prioridade número 1. Mas sua vida está em Ribeirão Preto. Minha vida está onde vocês estão, ele disse simplesmente. Além do mais, Isabela precisa de acompanhamento médico regular com doutora Helena pelos próximos 2 anos. São Paulo é o lugar certo para estarmos. E se você se arrepender? E se sentir falta da sua vida antiga? Renato pegou as mãos de Lúcia. Lúcia, eu passei 35 anos construindo uma empresa, acumulando dinheiro, colecionando coisas. Mas eu nunca tive uma família de verdade. Em 3 semanas com vocês, eu vivi mais do que em toda a minha vida anterior. Isabela interrompeu a conversa, subindo no colo de Renato. Papa triste? Não, princesa. Papai está muito feliz. Mama triste? Mamãe também está feliz, Lúcia disse, sorrindo através das lágrimas. Então por que choram? Às vezes as pessoas choram quando estão muito felizes, Renato explicou. Isabela pensou por um momento, depois limpou uma lágrima do rosto de Lúcia com seu dedinho. Isa feliz também, mas não chora. Eles riram,
e Isabela se aconchegou entre os dois, satisfeita por ter resolvido o problema. Uma semana depois, eles se mudaram para uma casa espaçosa no Jardim Paulista, com um grande quintal onde Isabela poderia correr e brincar. Renato havia comprado a casa após uma única visita, decidindo na hora que era perfeita para sua família. Casa grande! Isabela gritou quando viu o novo lar, correndo pelos cômodos. Muito grande! Lúcia concordou, ainda impressionada com o luxo ao redor. Não é grande demais, Renato disse. É do tamanho certo para nossa família crescer. Lúcia o olhou curiosa. Crescer como? Bem, Renato sorriu maliciosamente. Talvez a Isabela goste de ter um irmãozinho ou irmãzinha. Renato, Lúcia corou. Irmãozinho? Isabela apareceu correndo. Isa vai ter irmãozinho? Talvez um dia, princesa. Renato disse, piscando para Lúcia. Quero irmãozinho agora. Essas coisas levam tempo, Lúcia explicou, ainda vermelha. Quanto tempo? 9 meses, Renato respondeu, fazendo Lúcia ficar ainda mais vermelha. É muito tempo, Isabela disse pensativa. Isa espera. Naquela noite, depois que Isabela dormiu em seu quarto novo, decorado com princesas e estrelas como ela havia pedido, Renato e Lúcia conversaram na varanda da casa, observando as luzes da cidade. Você falou sério sobre ter mais filhos? Lúcia perguntou. Completamente sério. E você? Eu sempre quis que a Isabela tivesse irmãos, mas nunca pensei que seria possível. Agora tudo é possível, Renato disse, puxando-a para mais perto. Temos uma vida inteira pela frente. Às vezes ainda não acredito que isso é real, que você é real. Quer que eu prove que sou real? Renato perguntou, inclinando-se para beijá-la. O beijo foi interrompido pela voz de Isabela pelo interfone do quarto. Papa! Mama! Isa sede! Eles riram e Renato se levantou. Vou dar água para nossa filha. Nossa filha, Lúcia repetiu, saboreando as palavras. No quarto de Isabela, Renato encontrou a menina sentada na cama, segurando seu ursinho. Isa não consegue dormir, ela disse. Por que, princesa? Casa muito quieta. No hospital tinha barulho. Renato entendeu. Isabela havia passado semanas ouvindo os sons constantes dos monitores hospitalares. O silêncio absoluto da casa nova era estranho para ela. Quer que papai cante? Quer. Renato se sentou na cama e começou a cantar. Brilha, brilha estrelinha. Isabela se aconchegou ao lado dele, mas ainda não parecia relaxada. Papa, ela disse baixinho. Sim, amor. Papa vai embora? A pergunta pegou Renato de surpresa. Por que você está perguntando isso? No hospital, pessoas sempre iam embora. Doutores, enfermeiras, outras crianças. Todos iam embora. Renato sentiu o coração apertar. Isabela, olha para o papai. Ela levantou os olhinhos para ele. Papai nunca vai embora. Nunca, nunca, nunca. Papai vai ficar com você para sempre. Para sempre mesmo? Para sempre mesmo. Quer saber por quê? Isabela assentiu. Porque você é a filha do papai. E papais de verdade nunca abandonam suas filhas. Bruno papai abandonou Isa. Renato engoliu em seco. Era a primeira vez que Isabela mencionava Bruno desde o dia do casamento. Bruno não era seu papai de verdade, princesa. Papais de verdade ficam quando as filhas estão doentes, cantam para elas dormirem e fazem promessas que sempre cumprem. Papa promete ficar para sempre? Prometo. E quando você crescer e virar uma moça linda, papai ainda vai estar aqui. E quando você casar e ter seus próprios bebês, papai ainda vai estar aqui. Isa casar? Um dia, quando você for grande. Mas falta muito tempo ainda. Isa casar com Papa? Renato riu. Não, princesa. Papai é casado com a mamãe. Você vai casar com um príncipe muito bonito que vai te amar tanto quanto o papai ama. Isabela pensou sobre isso. Mas Papa sempre vai ser Papa de Isa? Sempre. Isso nunca muda. Satisfeita com a resposta, Isabela finalmente se deitou e fechou os olhos.
Em poucos minutos, estava dormindo profundamente. Os meses seguintes foram os mais felizes da vida dos três. Isabela se matriculou numa escolinha particular próxima de casa, onde rapidamente se tornou a favorita de todos os professores e alunos. Sua energia inesgotável e alegria contagiante faziam dela o centro de qualquer brincadeira. Papa, hoje eu brinquei de correr. Ela contava todos os dias quando chegava da escola. Eu corri mais rápido que todo mundo. Claro que correu. Você é a princesa mais rápida do mundo. Lúcia havia aberto um salão de beleza no bairro, algo que sempre sonhou, mas nunca teve capital para investir. Renato insistiu em financiar o projeto, mas ela fez questão de que fosse um empréstimo com juros e prazos definidos. Eu quero que seja meu, ela explicou. Quero ter orgulho de ter construído algo com minhas próprias mãos. Eu entendo. E tenho orgulho de você. O espaço Lúcia se tornou rapidamente popular entre as mulheres do bairro. Lúcia havia contratado 2 funcionárias e estava sempre com a agenda lotada. Mama trabalha? Isabela perguntava quando via Lúcia se arrumando para sair. Mama trabalha sim, para comprar coisas bonitas para a Isa. Isa não precisa coisas. Isa tem papa e mama. A observação sempre derretia o coração dos dois. Renato havia de fato conseguido administrar seus negócios à distância, voando para Ribeirão Preto apenas uma vez por semana para reuniões essenciais. Mas seu escritório principal agora era em casa, onde podia estar presente para cada momento importante de Isabela. Papa trabalha em casa? Ela perguntava, subindo em seu colo durante as videoconferências. Papai trabalha onde a Isabela está. Ele respondia, desligando o microfone para conversar com ela. Um dia, 6 meses após a cirurgia, Isabela fez uma descoberta que mudou tudo. Papa, mama, venham ver! Ela gritou do quintal. Eles correram para fora e encontraram Isabela parada em frente a uma pequena muda de árvore que haviam plantado quando se mudaram. Olha, nasceu florzinha. Era verdade. A pequena jabuticabeira havia dado seus primeiros botões. Papa, a árvore cresceu igual Isa. Igual você, princesa. Vocês duas estão crescendo fortes e bonitas. Isa plantou árvore, árvore cresceu. Papa plantou Isa no coração, Isa cresceu. A observação foi tão profunda e inocente ao mesmo tempo que deixou Renato sem palavras. Isso mesmo, amor. Lúcia respondeu com lágrimas nos olhos. Papai plantou você no coração dele e por isso você cresceu forte e saudável. Naquela noite, depois que Isabela dormiu, Renato e Lúcia fizeram planos para o futuro. Eu quero renovar nossos votos, Renato disse de repente. Por quê? Porque quando nos casamos foi por necessidade legal, mas agora eu quero que você case comigo porque me ama. Você sabe que eu te amo. Eu sei, mas quero uma cerimônia de verdade. Com vestido branco, festa, família. Quero que o mundo inteiro saiba que você é minha esposa por escolha, não por circunstância. Lúcia sorriu. E onde seria essa cerimônia? Na praia. A Isabela sempre quis conhecer o mar. Guarujá? Guarujá. Uma festa de casamento na praia com a Isabela como nossa daminha. Ela ia amar isso. E depois da festa, Renato continuou, nós poderíamos começar a trabalhar naquele irmãozinho que ela tanto quer. Lúcia corou novamente. Renato? O quê? Somos casados, Lúcia. É perfeitamente respeitável. Você tem certeza de que quer mais filhos? Tenho certeza de que quer uma casa cheia de crianças que me chamem de papai e que tenham seus olhos. E se for menino? Se for menino, ele vai proteger a irmã mais velha como um cavaleiro protege uma princesa. E se for menina? Se for menina, a Isabela vai ensinar tudo sobre ser princesa. Lúcia se aconchegou nos braços de Renato. Eu também quero isso. Quero nossa família crescer. Então vamos começar a planejar nosso casamento de verdade? Vamos. Mas tem uma condição. Qual? A Isabela escolhe o vestido dela. Obviamente. Ela é a princesa da família. Naquela noite, enquanto dormiam, Isabela apareceu no quarto deles,
segurando seu ursinho. Isa teve pesadelo, ela disse baixinho. Vem cá, amor, Lúcia a chamou. Isabela subiu na cama e se acomodou entre os dois. Sonhei que papa e mama foram embora. Foi só um sonho ruim, princesa, Renato disse, abraçando-a. Papai e mamãe nunca vão embora. Nunca, nunca? Nunca, nunca, nunca. Isabela suspirou aliviada e se aconchegou entre eles. Em poucos minutos estava dormindo profundamente novamente. Renato e Lúcia se olharam por cima da cabeça da filha. Nossa família, Lúcia sussurrou. Nossa família, Renato concordou. E ali, com Isabela dormindo segura entre eles souberam que haviam construído algo muito mais poderoso que um casamento de conveniência ou uma adoção por necessidade. Eles haviam construído uma família de verdade, baseada em amor, escolha e comprometimento. E era apenas o começo de sua história para sempre. 1 ano havia se passado desde a cirurgia de Isabela, e a menina de 3 anos agora corria pela casa como um furacão de energia e risadas. Seus cabelos haviam crescido e se tornado ainda mais cacheados, e sua cicatriz no peito era agora uma pequena linha que ela mostrava orgulhosa para qualquer um que quisesse ouvir a história de como ela havia se tornado forte e igual ao Papa. Papa, mama, venham ver! Isabela gritou do quintal numa manhã ensolarada de sábado. Renato e Lúcia correram para fora e encontraram a filha parada em frente à jabuticabeira que haviam plantado. A árvore agora estava carregada de pequenos frutos verdes. Olha, a árvore da Isa fez jujubas. Jabuticabas, amor, Lúcia corrigiu, rindo. Jajuticabas. Isabela tentou pronunciar, fazendo os pais rirem. Renato se ajoelhou ao lado dela. Sabe o que isso significa, princesa? O quê? Significa que chegou a hora de comemorarmos como nossa família cresceu forte e bonita, igual a nossa árvore. Isabela inclinou a cabecinha. Como comemorar? Renato olhou para Lúcia, que sorriu sabendo o que vinha a seguir. Com uma festa na praia. Uma festa onde papai e mamãe vão se casar de novo, mas dessa vez porque nos amamos muito. Casar de novo? Isabela bateu palminhas. Isa vai usar vestido bonito? O vestido mais bonito que você quiser, princesa. E Isa vai jogar florzinhas? Vai jogar todas as florzinhas que quiser. Isabela correu em círculos pelo quintal, gritando, festa! Festa! Isa vai casar papa e mama! Naquela tarde, enquanto Isabela brincava com suas bonecas, Renato e Lúcia planejavam os detalhes da cerimônia. Eu quero que seja simples, Lúcia disse. Apenas nós 3 e algumas pessoas próximas. Doutora Helena tem que estar lá, Renato disse. Ela salvou nossa filha. E as meninas do salão. Elas se tornaram minha família aqui em São Paulo. E eu vou convidar Carlos, meu assistente. Ele me ajudou a organizar tudo quando nos mudamos. Quantas pessoas no total? Umas 15, no máximo. O importante é que seja íntimo, verdadeiro. E a lua de mel? Lúcia perguntou timidamente. A lua de mel vai ser nós 3 numa casa na praia por 1 semana. Isabela sempre quis brincar na areia e ver o mar de perto. Você tem certeza de que quer a Isabela na lua de mel? Renato riu. Lúcia, nossa lua de mel começou no dia que nos conhecemos. Agora é apenas a continuação oficial. 2 semanas depois, numa tarde dourada de fim de verão, eles chegaram a Guarujá. Renato havia alugado uma casa de frente para o mar, com um grande deck de madeira onde aconteceria a cerimônia. Papa, mama, olha! Isabela correu para a varanda e parou abruptamente quando viu o oceano pela primeira vez na vida. Água gigante! Isso é o mar, princesa, Renato disse pegando-a no colo. Mar é grande. Muito grande. E sabe o que mais? O quê? Amanhã, depois que papai e mamãe se casarem de novo, nós vamos brincar na água. Isa pode entrar na água gigante? Pode sim. Papai vai segurar você. Naquela noite, Isabela estava tão animada que mal conseguiu dormir. Ela ficava levantando da cama para ir até a janela olhar o mar no escuro. Papa, Mar está dormindo? Ela perguntou na 3ª vez que apareceu no quarto dos pais. O mar nunca dorme, princesa. Ele fica sempre se mexendo,
fazendo barulhinho para ninar os peixinhos. Posso ouvir barulhinho? Renato a levou até a varanda, onde o som das ondas era mais claro. Escuta, ele sussurrou. Isabela ficou em silêncio por alguns segundos, concentrada. Papa, mar está cantando. Isso mesmo. Está cantando uma canção de ninar. Igual Papa canta para Isa. Igualzinho. Satisfeita, Isabela finalmente conseguiu dormir, embalada pelo som das ondas. A manhã do casamento amanheceu clara e ensolarada. Renato acordou cedo e foi até a praia para verificar os últimos detalhes da decoração. O deck havia sido decorado com flores brancas e fitas cor-de-rosa, criando um altar simples mas elegante de frente para o mar. Quando voltou para casa, encontrou Lúcia e Isabela se arrumando. Lúcia usava um vestido branco simples e elegante, com o cabelo solto em ondas naturais. Estava radiante. "Mama, princesa!" Isabela gritou quando viu a mãe. "E você é minha princesa favorita", Lúcia respondeu, dando um giro para mostrar o vestido. Isabela usava um vestido rosa claro com uma pequena tiara de flores na cabeça. Ela carregava uma cestinha cheia de pétalas de rosa que ela mesma havia ajudado a escolher. "Papa bonito também", ela disse quando Renato apareceu, usando uma camisa social branca e calça de linho bege. "Obrigado, princesa. Todos nós estamos bonitos para nossa festa especial." Os convidados começaram a chegar ao meio-dia. Doutor Helena Moreira foi uma das primeiras, e Isabela correu para abraçá-la. "Doutora Helena, Isa está forte. Muito forte. Deixa eu escutar seu coração." Doutor Helena colocou o estetoscópio no peito de Isabela e fingiu escutar com muita atenção. "Perfeito. O coração mais bonito e forte que eu já ouvi." "Doutora, quer ver mar?" Isabela pegou na mão dela. "Mar gigante." Às 2 da tarde, com o sol brilhando forte e uma brisa suave vinda do oceano, a cerimônia começou. O celebrante era um padre jovem que Renato havia conhecido através de Doutor Helena. "Queridos amigos", o padre começou, "estamos aqui hoje para testemunhar não apenas a renovação dos votos de Renato e Lúcia, mas a celebração de uma família que foi construída com amor, coragem e fé." Isabela estava parada ao lado do altar, balançando sua cestinha de pétalas e olhando para o mar com fascínio. "Renato", o padre continuou, "você gostaria de dizer algo para Lúcia?" Renato pegou as mãos de Lúcia e olhou profundamente nos olhos dela. "Lúcia, há 1 ano eu era um homem vazio. Tinha tudo materialmente, mas não tinha propósito. Quando você me pediu para fingir ser pai da Isabela, você não estava pedindo uma mentira. Você estava me dando a chance de descobrir quem eu realmente era." Lúcia sorriu através das lágrimas que começavam a formar. "Hoje eu não me caso com você por necessidade ou conveniência. Eu me caso com você porque você me ensinou o que é amor verdadeiro. Porque você e a Isabela são minha vida, meu propósito, minha felicidade. E eu prometo", ele continuou, "que vou amar vocês duas todos os dias da minha vida. Que vou ser o marido que você merece e o pai que a Isabela sempre sonhou ter." "Lúcia", o padre disse, "sua vez." Lúcia respirou fundo, tentando controlar a emoção. "Renato, 1 ano atrás eu estava desesperada e sozinha. Eu pedi a um estranho para dar à minha filha algo que eu não podia dar. O amor de um pai. Mas você me deu muito mais que isso. Você me deu um parceiro, um companheiro, um amor que eu nunca pensei que existisse. Você me mostrou que família não é apenas sobre sangue, mas sobre escolha, comprometimento e amor diário. Eu me caso com você hoje porque escolho você todos os dias, porque quero envelhecer ao seu lado, criar nossos filhos juntos e construir uma vida cheia de amor e risadas." "Isabela", o padre disse, "você tem algo especial para o papai e a mamãe?" Isabela se aproximou, balançando sua cestinha. "Papa, mama", ela disse seriamente, "Isa joga florzinhas para vocês ficarem felizes para sempre." Ela começou a jogar pétalas de rosa sobre os pais, rindo e dançando ao redor deles. As pétalas voavam com a brisa do mar,
criando uma chuva rosa ao redor da família. Agora vocês casados de novo, Isabela anunciou, batendo palminhas. O padre riu. Bem, acho que nossa celebrante oficial já declarou vocês marido e mulher. Renato, pode beijar sua esposa. O beijo foi longo e doce, interrompido apenas quando Isabela se jogou nos braços dos dois, gritando: Grupo abraço! Os convidados aplaudiram e riram, e por alguns minutos só existia amor e alegria naquele deck de frente para o mar. A festa continuou durante a tarde. Isabela foi o centro das atenções, contando para todos sua história da cirurgia e mostrando sua cicatriz com orgulho. Isa foi muito corajosa. Ela explicava para a doutora Helena. Isa não chorou nada. Você é a menina mais corajosa que eu conheço, a médica respondeu. Mais corajosa que Papa, mais corajosa que todo mundo. Enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, Renato e Lúcia caminharam pela praia com Isabela entre eles, cada um segurando uma de suas mãos. Papa, mar mudou de cor. Isabela observou, olhando para o horizonte dourado. O mar muda de cor conforme o dia vai passando, princesa. Igual família muda? A pergunta pegou os dois de surpresa. Como assim, amor? Lúcia perguntou. Antes Isa só tinha mama. Depois Isa teve Papa. Depois Isa teve coração novo. Família mudou de cor igual mar. Renato se ajoelhou na areia ao lado de Isabela. Sabe de uma coisa, princesa? Você é a criança mais inteligente do mundo. Mais inteligente que Papa? Muito mais inteligente que papai. E agora a família vai ter mais cores? Isabela perguntou esperançosa. O que você quer dizer? Irmãozinho. Isa ainda quer irmãozinho. Renato e Lúcia trocaram um olhar cúmplice. Bem, Lúcia disse, talvez em alguns meses a família ganhe uma cor nova. Alguns meses? Quantos meses? 9 meses, Renato respondeu, tentando não sorrir. Papa, isso é muito tempo. Às vezes as melhores coisas demoram para chegar. Lúcia explicou. Igual Isa demorou para encontrar Papa? Exatamente igual. Naquela noite, depois que Isabela adormeceu exausta pela emoção do dia, Renato e Lúcia se sentaram na varanda da casa, observando a lua refletida no mar. Foi perfeito, Lúcia sussurrou. Foi exatamente como eu sonhei. Renato concordou, puxando-a para mais perto. Você realmente sonhou com isso? Todas as noites desde que te conheci. Sonhei com você de vestido branco, com a Isabela jogando flores, com nossa família completa e feliz. E sobre o que falamos para a Isabela? Sobre o irmãozinho? Renato sorriu. Estamos oficialmente tentando, Sra. Alencar. Sra. Alencar. Lúcia repetiu, saboreando o nome. Eu gosto de como soa. Eu gosto de como você é minha. Para sempre? Para sempre, 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 Renato respondeu, imitando o jeito de falar de Isabela, fazendo Lúcia rir. 6 meses depois, numa manhã ensolarada de primavera, Isabela entrou correndo no quarto dos pais segurando um teste de gravidez que havia encontrado no banheiro. Papa, mama, o que é isso? Lúcia e Renato se entreolharam sorrindo. Isso, princesa, Renato disse. É a prova de que sua família vai ganhar uma cor nova. Irmãozinho está chegando? Isabela gritou. Está chegando, Lúcia confirmou, pegando a filha no colo. Em 9 meses? Em 9 meses. Papa, agora Isa vai ser irmã mais velha? Vai ser a irmã mais velha e mais corajosa do mundo. Isabela pensou por um momento. Isa vai ensinar irmãozinho a ser forte igual Papa e Mama? Vai ensinar tudo, Renato prometeu. E Isa vai contar a história do coração novo? Vai contar a história de como nossa família se encontrou e ficou forte junta. Naquela tarde, sentados no quintal observando a jabuticabeira carregada de frutos maduros, Renato segurava Lúcia pelo lado direito e Isabela pelo lado esquerdo. Papa, Isabela disse pensativa. Amor cresce igual árvore? Como assim, princesa? A árvore era pequena, agora está grande com jujubas. Amor da família era pequeno, agora está grande com bebê na barriga da mama. Renato ficou em silêncio por um momento, impressionado com a profundidade da observação.
Sabe de uma coisa, Isabela? Você descobriu o segredo mais importante da vida. Qual segredo? Que o amor sempre cresce quando é cuidado com carinho igual a nossa árvore. E nossa família vai crescer para sempre? Nossa família vai crescer até encher o mundo inteiro de amor, Lúcia respondeu, acariciando a barriga ainda lisa. Isa gosta disso, a menina disse, se aconchegando entre os pais. Isa gosta da família que cresce. E assim, queridos ouvintes, Lúcia e Renato provaram que o amor verdadeiro não precisa de roteiros. Ele cresce das raízes da confiança absoluta e floresce quando duas almas finalmente encontram coragem para se entregar completamente. Eles descobriram que, às vezes, nossa maior felicidade nasce das decisões mais assustadoras, quando aceitamos propostas impossíveis e acordamos descobrindo que construímos uma família sem perceber. Que um pedido de uma mãe desesperada pode se transformar na declaração de amor mais bonita do mundo. E que o amor real é aquele que não apenas nos escolhe, mas cresce conosco a cada dia. Isabela nos ensinou que crianças têm o poder de transformar estranhos em pais, e que às vezes elas são a ponte entre dois corações que sempre estiveram destinados a se encontrar. Lúcia nos mostrou que uma mulher corajosa pode ter tudo: amor verdadeiro, família unida e a realização de todos os seus sonhos, sem precisar escolher entre eles. E Renato provou que um homem de verdade não apenas oferece segurança, mas constrói sonhos ao lado da mulher que ama. Se essa história aqueceu seu coração, deixe um like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas jornadas emocionais. Compartilhe nos comentários. Você acredita que os melhores amores começam com as decisões mais desesperadas? Ou que às vezes precisamos aceitar propostas impossíveis para descobrir nosso destino? E lembrem-se sempre, em algum lugar do mundo, existe alguém esperando para transformar seu pedido mais impossível na resposta mais linda. Não desistam de acreditar no amor que nasce da coragem, no amor que constrói famílias, no amor que transforma estranhos em almas gêmeas para toda a vida. Nos vemos na próxima história aqui no Histórias Sem Fim, onde todo encontro impossível pode ser o início de um conto de fadas, e todo sim corajoso pode mudar uma vida para sempre. Até lá, que vocês tenham a coragem de pedir ajuda quando precisarem, porque às vezes os milagres estão disfarçados de estranhos gentis, esperando a chance de se tornarem família. Um abraço apertado no coração de cada um de vocês.